Olá pessoal, tudo bem? Prontos aí para a nossa primeira aula do 8º ano online? Bom, nessa aula eu vou revisar um pouquinho a Torre de Hanoi, tá? Porque tem gente que já tinha entrado em isolamento, perdeu um pouquinho dessa aula, né? Então eu vou retomar aqui, portanto vem comigo, tá? Para a gente retomar nesse primeiro momento. Então lembrando que a Torre de Hanoi é um jogo, né? Então a ideia, a proposta do jogo é que somente uma peça pode ser movida por vez, né? E eu tenho que pegar todas as peças de uma coluna e mover para outra coluna, né? Então, leia lá, quem não leu, leia lá o início do módulo para entender um pouquinho da história, né? Para que você consiga fazer os exercícios, se é que você não fez, junto com a gente lá em sala, tá? Para quem já fez, né? Pode pular essa parte do vídeo, pode tocar para frente, que é chegar no momento que você ainda não viu, mas é legal rever, tá? Reveja que é legal. Então a gente vai, né, a partir desse conceito, uma peça por vez, né, eu tenho que mover a coluna, né, vamos lá para o primeiro movimento. Então eu tenho aqui, né, na primeira imagem aqui, eu tenho o início do jogo, o pré-jogo, eu tenho toda essa coluna aqui ocupada e eu tenho que passar todas essas peças, né, para ou segunda coluna ou terceira coluna. Nesse caso aqui, a gente vai passar para a terceira coluna e vamos fazer o movimento. Então eu pego a primeira peça, esse é o movimento número 1, tá? Esse é o movimento 1. Eu retiro a primeira peça e movo ela lá para a terceira coluna. Faço o segundo movimento, né? Que é pegar a segunda peça que está aqui e mover para o meio. Faço o terceiro movimento, que é o retorno, né, da peça menor. Lembrando que uma das regras é que a peça maior não pode ficar em cima da menor, tá? Eu tinha me esquecido dessa regrinha. Esse é o movimento 3. E aí, o quarto movimento aqui, eu vou pegar a peça maior, passar, né, para a terceira coluna. Aí, no quinto movimento, eu desloco aqui a peça menor, já que eu não posso, né, colocar essa peça maior em cima dela. Então, eu desloco ela para a primeira coluna. No sexto movimento, eu faço a transferência da peça intermediária. E no sétimo movimento, eu vou lá e consigo, né, movendo a última peça para terminar, né, o jogo, nesse caso aí, com 3 peças apenas, tá? Então, isso é só um lembrete. Se você não entendeu, lê lá o módulo, né? Lê o módulo lá, o joguinho, como ele funciona. Assista de novo esse pedaço aqui que você vai entender, ok? Lembrando que é só uma revisão, a gente já fez isso, tá? Então vamos. E aí, né, a gente tem lá na apostila essa situação, problema que a gente já preencheu em sala de aula, mas eu vou preencher aqui de novo, né, para quem perdeu alguma coisa, perdeu alguma explicação, para poder revisar. Então, agora que você já se familiarizou com as regras do jogo, vamos explorá-lo matematicamente. O desafio consiste em descobrir como transferir totalmente a torre para outro pino com a menor quantidade possível de movimentos. Você obterá uma expressão algébrica que permite calcular essa quantidade de movimentos para um número n qualquer de discos. Vá aumentando gradativamente o número de discos e descubra a menor quantidade possível de movimentos. Então, registre as conclusões do quadro. Então, com 2 discos, né? Então você vai lá e movimenta, você faz um movimento, né? Separa um disco, pega o segundo, né? Passa para a segunda coluna, faz o segundo movimento, e aí você vem com o terceiro movimento. Então você tem que lembrar, né, do jogo. Volta lá nas figuras e lembre-se, tem que montar um esqueminha. Então, se nós temos 2 peças, nós temos 3 movimentos para fazer, né? Se nós temos 3 peças, nós temos 7 movimentos para fazer. Isso a gente já viu com 3 peças lá. Se nós temos 4 peças, né? Então você vai pensar em todos os movimentos que você vai fazer, né? E pensando lá e organizando as 4 peças, passando e fazendo todo o movimento. Dá um trabalho pensar nisso, tá? Mas você vai chegar ao valor de 15 peças.
E aí você vai percebendo um padrão vai se formando. E para você perceber esse padrão, você precisa conhecer as potências de 2, né? Então, quais são as potências de 2, né? Então, nós temos lá, vou no rascunho aqui, 2 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 2 é 4, 2 elevado a 3 é 8, 2 elevado a 4 é 16, 2 elevado a 5 é 32. Então, nós precisamos lembrar das potências de 2. Tá? Para você reconhecer esse padrão, você tem que lembrar das potências. Por que eu tenho que lembrar das potências? Porque o resultado que está dando aqui é a potência de 2 menos 1. Então, quando nós temos 2 discos, né? 2 elevado a 2 dá 4, menos 1, nós encontramos o 3. Quando o número de disco é 3, 2 elevado a 3 é 8, menos 1, eu vou ter 7 movimentos. Tá? Quando o número de disco é 4, eu tenho 2 elevado a 4, 16, menos 1, eu vou encontrar 15. E aí eu tenho esse padrão, né? Portanto, aqui 5 vezes 5, 25, né? Aliás, 2 elevado a 5, né? 32, 2 elevado a 5, 32. Subtrai 1, né? Vai dar 31 peças, 31 movimentos para conseguir transferir essas 5 peças, certo? Pontinho e pontinho aqui a gente também coloca pontinho e pontinho. E quando for N, né? Bom, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando 2, estou elevando, né, ao valor que está aqui, no caso aqui N, então vou colocar 2 elevado a N, e estou subtraindo 1, né? Portanto, a formulinha aqui é 2 elevado a N menos 1. É um pouco confuso, pessoal? É um pouco confuso, né? Eu tenho que estar com a potência de 2, né, muito bem resolvida na minha cabeça. Então, por enquanto, a gente está usando esse exercício aqui só para a gente relembrar um pouquinho da potência de 2. Mas vamos continuando, vamos tocando a aula, tá? Ao ler sobre a lenda da Torre de Brahma, você se deparou com a seguinte afirmação: o templo se desmoronaria em pó e o mundo já teria desaparecido com um estrondo de trovão antes que esses sacerdotes conseguissem levar a cabo a sua tarefa. Justifique essa afirmação. Claro que você vai ter que ter lido lá a historinha do módulo. Se você não leu, você não está entendendo esse exercício. Vai lá e leia, tá? Considerando que a torre havia 64 discos, quanto tempo aproximadamente seria necessário para que os sacerdotes efetuassem essa tarefa? Bom, se ela tem 64 discos, a gente tem que pegar o 2, elevar a 64 e depois de calcular esse valor, subtrair 1. Ia demorar tanto tempo, né? Porque o 2 elevado a 64 é um número, né, da ordem dos 500 bilhões, por aí, tá? 500 bilhões, né, de anos, tá? 500 bilhões de anos. Então, levaria mais ou menos 500 bilhões de anos para a gente, né, para que esse pessoal aqui conseguisse, né, para que o templo, né, para que os sacerdotes conseguissem passar as 64 peças. Então, é um número muito, muito grande. Então, não precisa calcular, tá? Você não precisa calcular esse número. Então, considerando que havia quanto tempo aproximadamente seria necessário? Em torno de 500 bilhões de anos. Nós não vamos calcular esse número não, tá? Eu já estou oferecendo para você, para que você não tenha preocupação com isso, porque esse número aqui é muito grande. Então, considerando que fosse 1 segundo, né, cada peça fosse movida em 1 segundo, sem erro nenhum, tá? Daria mais ou menos 500 bilhões de anos, tá? Vamos para o 3. Lembrando que isso aqui é uma revisão, a gente já está com a apostila feita, tá? Isso aqui é para quem não fez. Ao praticar o jogo Torre de Hanoi, você foi desafiado a descobrir a expressão algébrica que permite calcular a menor quantidade possível de movimentos para que a torre seja transferida de um pino a outro, para um número n qualquer de disco. Escreva essa expressão. É a última linha lá, né, da tabela. Então, é 2 elevado a n menos 1. Tá? Então, essa é a
expressão. Esse é o resultado que você vai colocar lá na apostila, ok? Com 64 dígitos, você conseguiria fazer os cálculos utilizando uma calculadora comum? Não, né? Não é possível, porque está faltando dígitos lá na calculadora, né? A calculadora não vai ter dígitos suficientes para calcular esse número, tá? Então, justifique sua resposta não, porque a calculadora comum, tá? Porque ela não possui dígitos suficientes, tá? Dígitos suficientes para esse cálculo. Ok? Pessoal, toda essa parte, né, toda essa história do jogo, tudo isso que a gente viu aí, é para trazer para você de volta o conceito de potência, tá? Então acompanha aqui comigo aqui. O que é uma potência? Potência é um formato numérico, né, onde nós escrevemos um número muito grande de uma forma muito pequena. Então aqui está o exemplo, né? Para uma potência, né? Aqui eu tenho uma potência de 2. O 32 é uma potência de 2. Ele é 2 elevado a 5. Né? O 5 é expoente, o 2 é a base. E o 2 ele vai se repetir numa multiplicação por 5 vezes. Né? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, toda essa proposta de leitura da Torre de Hanoi, tudo aquilo lá é para trazer à tona aí as potências, né, para que você relembre esse conceito, né, para conseguir resolver os próximos exercícios. Agora a gente vai para o segundo vídeo, onde eu vou passar atividades novas para vocês, ok? Vamos lá?